Olá, povo de Deus, a paz do Senhor. Hoje é 21 de maio e eu estou a trazer o devocional da família, sendo hoje o 21º devocional que traz um tema um tanto curioso. Vou ler para você. Mas era somente R$ 1. Você vai entender porque o tema está dessa forma. Mas primeiro eu vou ler Lucas capítulo 16, verso 10, que diz assim: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Conta-se uma história que um funcionário da companhia de energia foi até uma casa de uma senhora cortar a energia dela, porque já existia várias contas que ela não tinha pago. E ali, ele conversando com ela, disse que ia cortar, ela pediu para ele que desse uma oportunidade de ela pagar as contas pela manhã, e à tarde ele viria. Se ela não tivesse pago, ele cortaria. Enquanto ele está conversando ali com aquela senhora, 3 crianças se aproximam dele e pedem R$ 3, sendo R$ 1 para cada criança. Como ele não tinha R$ 3 no bolso, R$ 1 de cada, ele deu R$ 5 para aquelas crianças, as crianças foram embora e ele também seguiu em frente, porque retornaria à tarde para saber se a senhora tinha pago as contas de energia. E aí, quando ele retornou, as crianças se aproximaram dele e devolveram R$ 2. Aí ele perguntou: não, eu não dei R$ 2 para vocês? Eles disseram assim: sim, você deu, mas foi R$ 1 para cada, então os R$ 2 pertence ao Senhor. No versículo em que nós lemos da palavra de Deus, a parábola do mordomo fiel. Ao contar essa parábola, Jesus procurou deixar a lição sobre o valor da gentileza e da fidelidade que deve marcar, ou ser marca da vida do verdadeiro servo de Deus. O verdadeiro servo de Deus, ele deve ser gentil e também ser fiel naquilo que ele diz, naquilo que ele faz, para a glória e louvor do nome do eterno Deus. Em Lucas capítulo 16, verso 12, diz assim: e se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Isso era Jesus respondendo naquele momento. Com certeza Deus nos ensina o valor de sermos fiéis, honestos em qualquer circunstância da vida. Em qualquer circunstância da vida, o servo de Deus que tem compromisso com Deus, ele deve ser fiel. Se ele comprou, ele deve pagar. Ele deve ser justo. Ele deve ser digno, porque sendo fiel, digno, o nome do Senhor é glorificado, tanto na vida dele, como através da vida dele. Devemos ensinar essa lição em nossa casa, em nossa família, especialmente aos filhos pequenos. Ou seja, é uma responsabilidade de você, pai, de você, mãe, ensinar os seus filhos dignidade, gentileza e fidelidade. E não somente com palavras, mas com exemplo. Olhando para aquelas crianças, eles pediram R$ 1 para cada uma delas. O homem deu ali naquele momento R$ 5. Elas poderiam ter ido embora e não voltar com os R$ 2, mas elas entenderam pedido R$ 1 para cada, então R$ 2 prestarem para aquele homem que tinha dado R$ 5. Então eles retornaram para devolver aquele homem. Então eles foram fiéis. É o que o versículo da palavra de Deus está dizendo: ser fiel no pouco, no muito te colocarei. A lição da fidelidade é um elemento do fruto do Espírito que começa em casa. Começa em casa. A família é a primeira escola para as crianças. Lembre-se que o primeiro professor dos vossos filhos é você, pai. Tem muito pai que está transmitindo vamos dizer, esse dever para os professores. Quero dizer algo para você, no meu entendimento. Os professores passam conhecimento, eles não são educadores, eles são professores que passam conhecimento. Educador é você, pai. É dever de você, pai, educar os seus filhos. A primeira escola é dentro de casa e você vai educar com valores igual a esse: dignidade, fidelidade, comprometimento com aquilo que diz,
falar a verdade, não mentir. Isso você vai ensinar os seus filhos, tanto com palavra, como principalmente com exemplo. Ensine os seus filhos e netos a serem honestos, fiéis, a começar pelas pequenas coisas. Ou seja, se o teu filho não é fiel no pouco, no muito ele não vai ser fiel. Se você, pai, não é fiel no pouco, no muito também tu não vai ser fiel, e tu não vai ser um exemplo para os teus filhos. Deixa eu contar uma história para a gente findar aqui esse devocional. Certa mulher tinha comprado algo na mão de um caixeiro, daqueles senhores que passam vendendo nas portas das pessoas, né? Vendendo o produto. Ela comprou, e de repente o caixeiro bate na porta dela, e aí antes de ela abrir a porta, ela chama a criança e diz, olha, o filho dela. Ela chamou o filho dela e diz, olha, vai lá, diz para ele que eu não estou em casa. Quando a criança abriu a porta, ele disse, olha, a mamãe mandou dizer que ela não está em casa. A mamãe mandou dizer que ela não está em casa. Veja que tipo de valor essa mãe estava passando para o seu filho. Então precisamos ter cuidado de ensinar nossos filhos tanto com palavra, mas principalmente com exemplo. E coisas boas, fidelidade, dignidade, amor, misericórdia, paciência, longanimidade, enfim, que esses valores nós possamos ensinar para a glorificação do nome do eterno Deus. Até o próximo encontro, se assim Deus nos permitir.